Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Há algum tempo atrás, aqui no canal, a gente soltou um vídeo falando a respeito do Naruto e esse vídeo foi muito bem recebido. Para mim, faz total sentido que isso aconteça, porque Naruto soube dosar muito bem a forma de montar os personagens. Eles são marcados por histórias de vida difíceis, de superação e imperfeitas, o que faz com que esses personagens sejam muito menos lineares, e é esse tipo de personagem que costuma gerar na gente o sentimento de identificação e o sentimento de empatia. Hoje eu vou retomar um pouquinho desse tema, Naruto, mas falando a respeito de um possível diagnóstico presente em alguns desses personagens. A gente vai conversar um pouquinho a respeito da história de vida e esse possível diagnóstico que estaria presente em dois dos nossos ex-Hokages prediletos, que seriam a Tsunade, de quem eu infelizmente ainda não tenho Funko, e o meu favorito de todos os tempos, o Kakashi Sensei. Quem acompanhou a história do mangá ou quem acompanhou o desenho sabe que a vida da Tsunade foi marcada por fatos muito importantes. Ela vem de uma família que já era muito importante na aldeia da Folha. Desde muito pequena ela aprendeu a jogar e isso tem consequências para a vida adulta dela. Ela teve uma vivência de perda significativa, ela perde o irmão enquanto ela ainda era muito jovem, porque eles estavam vivenciando um momento de guerra. Esse irmão é um elo de ligação dela com o Naruto, porque ele também desejava ser Hokage, ela reconhece no Naruto algumas das características desse irmão, o que servem para uma relação empática, o que servem para eles formarem um vínculo entre eles. Ela vai para a guerra, então mesmo com a perda desse irmão, isso vira motivador para que ela se torne uma ninja ainda mais poderosa, ainda mais comprometida, e ela vai para a guerra, onde ela realiza missões junto com o Orochimaru e junto com o Jiraiya. E isso eles são muito bem sucedidos, mas é tudo uma vivência de muito sofrimento. No meio desse momento de guerra, a Tsunade tem que lidar com o fato de que o Jiraiya tem um interesse afetivo sobre ela, mas ela não corresponde a esse interesse, porque o interesse afetivo da Tsunade é o Dan. Só que durante a guerra, ela tem mais uma perda, que é exatamente a morte do Dan, a quem ela tenta salvar com seus dons de médica e ela não consegue. Esse é um fato que gera na Tsunade uma marca para o resto da vida, ou por pelo menos boa parte dessa vida, porque a partir desse momento ela não consegue mais atuar como médica, e isso é mostrado em algumas cenas muito fortes ao longo do desenho. Ao longo do desenho é abordado um determinado momento em que ela sabia como salvar uma outra pessoa, ela tinha que executar uma cirurgia que ela não consegue, porque ela passa a ser uma médica que não consegue ver sangue. E isso só é retratado e auxiliado, né? Ela encontra uma solução para essa questão durante a vida adulta dela, já quando ela está de volta na aldeia da Folha. Se vocês forem ao DSM-5 e vocês procurarem os critérios diagnósticos para uma patologia que se chama transtorno de estresse pós-traumático, vai ser isso daqui que vocês vão encontrar. Então, para diagnosticar estresse pós-traumático, alguns dos seguintes sintomas têm que estar presentes por pelo menos um mês. A pessoa tem que ter vivências de memórias recorrentes e involuntárias e intrusivas da situação perturbadora que foi a geradora do trauma. Isso pode se manifestar na forma de sonhos perturbadores e recorrentes, isso pode se manifestar com uma vivência como se o evento estivesse acontecendo naquele momento, uma reminiscência muito presente, muito verdadeira, como se não fosse algo do passado, fosse atual, vivências de flashbacks, é, sentir um sofrimento psicológico e fisiológico, com sintomas físicos de paralisação, de suor excessivo, de várias outras coisas relacionados ao evento traumático. Isso pode acontecer em aniversários anuais desse evento, quando alguma coisa do ambiente remete ao que aconteceu. Sintomas persistentes de esquiva, tem que estar pelo menos um dos sintomas também presentes ou mais deles, que é evitar lidar com pensamentos, sentimentos e memórias relacionadas com o evento traumático, ou evitar locais, atividades que remetam a ele. Dois também, desses outros sintomas têm que estar presentes, que seriam a perda de partes das memórias ou uma convicção muito negativa e exagerada sobre si ou sobre o outro, ou seja, o evento deixa uma marca no autorreconhecimento daquela pessoa.
pensamentos distorcidos sobre as causas ou as consequências do que aconteceu, um estado emocional persistente negativo, de raiva, de medo, de culpa, que são os mais frequentes, a diminuição do interesse em atividades significativas que antes eram importantes para aquela pessoa, uma sensação de distanciamento ou de estranhamento das outras pessoas, uma incapacidade de se sentir feliz ou de ter emoções positivas, e a gente precisa de pelo menos dois sintomas também relacionados à reatividade. Então, dificuldade para dormir, irritabilidade, comportamento imprudente ou autodestrutivo, problemas de concentração ou hipervigilância em relação ao ambiente. Se vocês olharem essa sintomatologia, então, você vai ter no mínimo 6 sintomas presentes para que você considere um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático e você vai conseguir localizar todas essas possibilidades quando você vê a história de vida da Tsunade e o que, que acontece com ela. Ela cresce, não consegue lidar com o sangue, tem sintomas emocionais e físicos quando diante de uma situação em que essa habilidade é demandada, ela parte para um comportamento autodestrutivo de jogo, ela tem as vivências de flashback com a morte do Dan e com outros momentos tristes da própria vida, isso também é característica, uma emoção triste traz outras emoções tristes. Isso é comum de acontecer. Ela tem comportamentos de esquiva e o principal dele foi não ficar na aldeia da Folha e outros vários que podem ser reconhecidos aqui que permitiriam pensar num diagnóstico de TEPT para essa personagem. As vivências de luto e perdas não são exclusivas da Tsunade nos desenhos do Naruto. São vivências presentes em muitos dos personagens, por isso eles são tão interessantes. E se você retomar a história de vida do Kakashi, vocês vão encontrar novamente motivos para muito sofrimento e geradores de traumas. Então, se você pensar no Kakashi, ele também é filho de uma pessoa importante dentro da aldeia da Folha, porque ele era um herói. Em um determinado momento, o pai do Kakashi toma uma determinada decisão de priorizar salvar os amigos no lugar de cumprir a missão. Isso faz dele um pária, o que na cultura deles é uma coisa muito pesada. Ele não consegue lidar com o estigma de ser um pária e com as consequências disso, e ele tira a própria vida. O Kakashi já não é retratado como alguém que tem uma mãe. Isso é uma característica do Naruto. Eles não costumam mostrar os dois pais de um personagem, geralmente é apenas um. No caso, era o pai dele que é mostrado no desenho, e esse pai suicida quando ele ainda é uma criança, e isso é uma primeira marca muito forte, muito importante, que é retomada no desenho pelo fato dele continuar chegando na casa dele e cumprimentando como se houvesse alguém lá, e vários outros comportamentos que são mostrados. Ele é uma pessoa que passa a se destacar, porque ele tem as habilidades necessárias para isso, mas ele passa a cumprir regras de uma maneira completamente excessiva, o que é característico de hipervigilância em relação a algum comportamento. Depois disso, ele tem várias outras vivências de perda, como a perda dos amigos, a perda do sensei. Ele é colocado em uma situação que é passar a frequentar a Ambu, que é sem explicação lógica quem toma esse tipo de decisão com relação a crianças. Com a morte do Obito, isso se agrava. Com a morte da Rin, ele tem um quadro que passa a manifestar muitas das características que a gente também viu ao falar sobre a Tsunade. Se a gente retomar a história de vida do Kakashi, vocês vão ver que eles também cumprem todos os quesitos necessários para um diagnóstico de TEPT. Ele tem as memórias persistentes, ele tem os pesadelos, ele tem o comportamento obsessivo de lavagem das mãos relacionadas com a culpa que ele tem, como se as mãos dele estivessem sujas de sangue, ele tem o congelar diante de algumas situações, ele passa a manifestar um comportamento muito dissociado das outras pessoas em termos afetivos, tanto que o Obito tenta se conectar com ele em alguns momentos, não consegue já enquanto eles eram colegas de equipe. Depois da morte do Obito, isso se torna ainda pior. Ele passa a ir para Ambu. O fato do rosto estar coberto o tempo inteiro também não facilita essa identificação com as outras pessoas, nem manifestações específicas de emoção. A dificuldade para dormir, o comportamento imprudente ou autodestrutivo no uso dos poderes, na forma como ele passa a incorporar o Sharingan na conduta dele enquanto ninja,
que é bem vista pela aldeia, por um lado, mas para ele isso é potencialmente problemático. E eu já abordei no outro vídeo que a forma como a aldeia da Folha lida com seus jovens, com suas crianças, o que ela pede que eles façam, o que ela permite que eles façam, não é necessariamente algo positivo. Um psicólogo ali e o conselho tutelar teriam feito muitas mudanças na forma como os Hokages conduzem as políticas de pessoal da aldeia da Folha, mas se você somar todos os comportamentos, você pode encontrar também os requisitos para um diagnóstico de TEPT no Kakashi Sensei. Mesmo sem contar com psicoterapeutas e com tratamento adequado mostrado ao longo do desenho, a Tsunade e o Kakashi conseguiram encontrar algum tipo de redenção e algum tipo de paz com relação à sua sintomatologia, claro, depois de muito sofrimento. No nosso mundo, o mundo real, em que as coisas não podem ser reescritas e que a gente não depende de um animador, de um roteirista, a minha recomendação a todos vocês é: diante de um quadro de suspeita de TEPT, diante de um quadro de sofrimento emocional, do que quer que seja, se vocês estão percebendo que a sua vida está sendo prejudicada, busquem ajuda. A gente pode usar os desenhos, a gente pode usar as mídias para mostrar algumas sintomatologias e a gente pode servir-se disso para fazer algumas discussões, mas na vida real é importante obter ajuda, porque dificilmente uma pessoa sai de um quadro de TEPT sem um tratamento adequado. Tem aumentado muito o número de pessoas que teve esse transtorno, ele tem uma exigência de que o tempo entre a vivência traumática e o diagnóstico seja de até 1 ano de manifestação dos sintomas, então esses sintomas não precisam acontecer imediatamente depois, a pessoa pode parecer estar super bem e dentro do prazo de até 1 ano ela começar a manifestar sintomas ansiosos ou um desses outros que eu falei, isso ainda cumpre os critérios de diagnóstico de TEPT, mas se não feito a contento, esses sintomas podem persistir por uma vida inteira, marcando o que a pessoa se permite fazer e as relações que ela estabelece. Esse é um tipo de tratamento que, dentro da abordagem cognitivo-comportamental, tem uma chance muito grande de sucesso. Eu não posso falar a respeito das outras porque eu não trabalho com elas, mas eu posso dizer que se você está vivenciando isso, busca ajuda e a chance de que você possa superar isso de maneira satisfatória vai ser muito elevada. Assim como aconteceu com a Tsunade e assim como aconteceu com o Kakashi, existe a possibilidade da construção de uma vida melhor, ok? Espero que vocês se permitam essa chance. Tchau, gente, até outro momento.